Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Desmistificando Injeções Eletrônicas. Nesse programa aqui a gente fala sobre os principais mitos e os principais tópicos controversos relacionados a injeções eletrônicas programáveis. Dos tópicos de chicotes elétricos, calibração de motores, análise de dados e entre outros. Eu sou Roberto Rodrigues. Sou Guilherme Duarte. E o tópico de hoje é... PDM. Então, cara, primeira coisa, num carro de corrida de um nível alto, assim, que os caras realmente têm dinheiro para gastar nas coisas, se usa relés e fusíveis? Cara, há muito tempo já existem soluções que simplificam o carro e aumentam a confiabilidade. Um exemplo é esse aqui que a gente tem em mãos, que é o PDM da Motec. Vou mostrar para a galera aí. Só para já dar um overview, esse módulo aqui substitui até 30 relés e fusíveis. Então, acho que não sei se caberia nessa mesa aqui 30 relés e fusíveis. E quem trabalha com chicotes e quem sabe o mínimo de um chicote sabe que, cara, para você fazer uma instalação com 30 relés e 30 fusíveis dá muito trabalho. Não fica barato também. Então, esse tipo de solução simplifica muito. Então, assim, o que se usa em carros de corrida de verdade, raramente você vai ver um relé infusível se o cara tem orçamento para isso. E além do tamanho, isso aqui claramente é bem mais leve também, mas é mais confiável? Sim. Assim, ó, eu falo sim com tranquilidade porque uma coisa que eu descobri quando eu fui para a Motec na Austrália, eles fornecem tanto PDMs como esse uso, mas a gente está falando de PDMs agora, para projetos militares. Então, por exemplo, assim, quando eu falo projetos militares, qualquer veículo da área militar, não só veículo, mas projetos também. Mas, por exemplo, um tanque de guerra usa PDMs da Motec. Certo. Então, assim, é extremamente confiável. Um carro de corrida tem vibração alta, tem temperaturas altas, e os relés que são desenvolvidos para esses tipos mais de aplicação não são baratos. Então, com certeza, a confiabilidade é alta por causa disso. Certo. Os caras usam em projetos top. E a vida útil disso aqui é até maior do que relés, né? Porque relés são componentes mecânicos, isso aqui é tudo eletrônico, de estado sólido, então não tem problema desse tipo de desgaste. Exatamente. O relé ele é eletromecânico, então você tem um movimento. Aqui você não tem movimento nenhum. Certo. E o que exatamente isso aqui substitui? Substitui relés, substitui fusíveis? O que ele faz para você? O PDM em si, ele substitui todos os relés fusíveis. Só que não é só isso, entendeu? Você pode programar ele. Ele é dotado de uma inteligência, digamos assim. Então, eu separei uns logins aqui, que nesses logins dá para mostrar algumas funções. Vou mostrar também um pouco da programação dele. Então, primeiro ponto, né? Ele é programável. Então, o que a gente pode programar? Vamos do exemplo mais básico, certo? Então, se você tem uma instalação com relé, e daí você vai colocar um fusível, certo? A gente já falou várias vezes nesse canal, o fusível é para você proteger o fio e não o que você está ligando. Muita gente acha, eu coloco fusível porque se der algum problema pode me estragar a bomba de combustível. Não. Se subir a corrente, o fio pode pegar fogo. Então você coloca um fusível para proteger que não dê nenhum problema no fio, certo? E você escolhe então o fusível para o fio que você está usando. Então, eu estou usando aqui uma bomba que consome 15 amperes. Tá, vamos dar um exemplo, o cara colocou um fio que suporta 20 amperes, então você coloca um fusível de 20 amperes, perfeito? Se queima o fusível, o que acontece? Para de funcionar, você tem que trocar o fusível. No PDM, como que funciona? Você também tem um fusível, mas é um fusível virtual, que você programa, você escolhe, olha, esse pino de saída aqui, eu quero que, se ele chegar, nesse caso, em 20 amperes,
ele desliga essa saída automaticamente. Se por acaso baixar de 20 amperes, ele liga automaticamente. Então essa é uma primeira vantagem. Você não tem algo que queima. Ele simplesmente desliga automaticamente, tem uma proteção automática e você programa. Você pode colocar, eu coloquei um fio para 5 amperes. Você coloca 5 amperes. Passou de 5, ele desliga. Aí nesse caso que ele desligue, você pode configurar, por exemplo, para ele tentar reiniciar novamente e colocar um número de tentativas, por exemplo. Exatamente. E isso que envolve a programação. Você pode simular um fusível, ou seja, se passou da corrente, você desliga e ele só liga de novo se você desligar e ligar a ignição. Mas você pode falar, passou da corrente, espere 5 segundos e tente ligar de novo. Você pode fazer esse tipo de programação. Então, só que a inteligência do PDM é muito além disso, certo? Não é só escolher quando ele desliga. Você consegue criar rotinas para ele fazer acionamentos, certo? Então, vamos falar um pouco dessas rotinas. Você pode, por exemplo, ao invés de você usar as chaves, um carro normalmente tem chaves, né, para ligar a ignição, para ligar a bomba de combustível, um botão de partida. Você pode usar esses componentes, você pode ligar eles no PDM para acionar como se você estivesse acionando um relé. Mas você pode usar um keypad, por exemplo, que a gente tem 2. Então esse aqui é um de 15 botões, certo? Vou mostrar para o pessoal aí. Eles têm alguns LEDzinhos aqui. Então você pode apertar esse botão e fazer um acionamento pelo PDM. A vantagem é que ele é CAN, então você tem um conector de 4 vias aqui só atrás. Então é um conectorzinho bem pequeno aqui de 4 vias. Imagine se você tivesse 15 chaves e botões, ia ser um chicote atrás disso aqui, né? Enorme. Então simplifica demais o seu chicote. Tem essa opção aqui que você pode girar aqui para fazer um acionamento, aperta aqui, girar para fazer uma seleção, né? Aqui você seleciona a função. Então você pode usar esses tipos de programar para usar esses produtos. Então você simplifica ainda mais. Só que a programação vai além. Então eu vou dar um exemplo antes de mostrar o software. Você pode, por exemplo, eu estou com um carro de endurance que é mandatório andar com a luz acesa, com a lanterna acesa ou com a luz diurna, dependendo da categoria, certo? Uma coisa que é comum, às vezes o piloto esquece, ele esquece de ligar a luz. Isso é a última coisa que ele vai estar preocupado. Então você pode criar uma lógica que você fala assim, olha, se a velocidade do meu carro for maior que 5 km por hora, ligue automaticamente as luzes. Então você consegue criar essas condições, certo? No PDM. Só que daí assim, a grande vantagem é que você consegue configurar a CAN dele, ou seja, você não precisa ligar um sensor de velocidade de roda nele aqui para ele saber quando está acima de 5 km por hora. Se você tem esse sensor no seu carro e ele vai para a sua injeção eletrônica, você pode configurar no PDM. Se a sua injeção manda na CAN, você pega esse dado e usa na lógica. Então ele consegue fazer uma comunicação com a ECU para pegar esses dados importantes do motor e conseguir assim ingerir a lógica dele. Exatamente. E precisa ser uma ECU da Motec? Não precisa. O PDM ele tem uma configuração CAN bem simples, é bem versátil e você só precisa que a injeção que você esteja usando tenha na CAN as variáveis que você precisa, né? Que você tem esses dados para programar. Certo. E, cara, esse aqui é um PDM 30, ele tem 30 saídas. Normalmente um carro usa o quê? No máximo 6, 7 relés? Esse é um detalhe legal, uma boa pergunta. Como que você utilizaria ele ao máximo? Por que tem 30? Eu vou mostrar aqui o software para explicar por que tem 30, tá? Então, esse aqui é o login, vou mostrar depois. Esse aqui é o software do PDM, tá? Então, aqui em Output Pins, você vê as 30 saídas, tá? Isso aqui foi de uma caminhonete de rally que a gente fez. Então, você vê aqui, ó, da saída 1 até 30.
você vê que a gente está usando 29, só uma aqui que a gente não está usando, certo? Ah, mas será que precisaria de 30 relés essa caminhonete? Com certeza não, com certeza não. Mas o que a gente pode fazer aqui? O que a gente fez? Por exemplo, está vendo aqui que a gente está usando aqui essa saída aqui, por exemplo. A gente está usando ela Alt Low Beam Left, certo? A gente consegue usar essa outra saída aqui, Alt Low Beam Right. Ah, mas cada uma tem uma capacidade de 8 amperes. Será que esse farol da caminhonete tem um consumo de 8 amperes? Não, não tinha. É LED, eu lembro muito bem. Não daria para juntar as duas? Daria. Por que a gente fez isso? Porque, em primeiro lugar, o seu chicote fica muito mais simples. Pense comigo. Se você está saindo com um pino que vai para 2 dispositivos, você vai ter que fazer uma emenda. Sim. Então, se você pode usar 2 pinos, você não vai ter nenhuma emenda. Seu chicote é um trabalho a menos, ele já fica mais robusto. E outra, se por algum motivo der um curto no chicote de uma lanterna, a outra continua funcionando. Então isso ajuda o piloto. Então você consegue usar todas as saídas. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Olha só. A gente pegou aqui, nesse caso, nesses 3 últimos aqui, a gente ligou 3 saídas de 8 amperes que ligam injetores, bobinas e um LTCD. Consome 24 amperes? Não, não consome. Com certeza não consome. Mas a gente tem essa possibilidade de ligar mais de uma para você aumentar a robustez, porque nesse caso estava sobrando. Certo. Então, por exemplo, nesse caso que você fala de separar as luzes esquerdas e direitas, tudo bem, se estiver trabalhando apenas com 2 luzes, a chance de dar algum problema é baixa. Mas quando você considera que você vai juntar inúmeros componentes em uma saída só, que tem que fazer várias emendas e a chance de um deles poder danificar todos os outros, aí que compensa realmente você separar, né? Exatamente. Esse segundo caso que você falou é um caso bem clássico que a gente faz. O que a gente gosta de fazer? Quando você vai usar relé, a tendência é você tentar otimizar ao máximo. Putz, estou usando um relé de 40 amperes. Então eu vou usar ele para alimentar o dash, a ECU, os sensores e mais alguma outra coisa. Legal. Só que assim, pensa comigo. Se por algum acaso der um curto na alimentação do dash, a sua ECU para de funcionar. Qual que é o problema? Sem dash o carro anda. Sem ECU não. Então, quando a gente usa um PDM com 30 canais, a gente divide. Sempre que possível, por exemplo, a alimentação do dash usa uma saída só. A alimentação da ECU usa uma saída só. Às vezes a gente chega no cúmulo do detalhe de usar uma saída de 8 amperes só para 12 volts de sensor. Mas não consome nem 0,3 ampere. Não consome. Mas eu quero ter a certeza, porque eu já vi sensor de pressão da PAL e ele colocar em curto 12 volts. E daí se acontece isso, o ECU para de funcionar. Então, são esses detalhes que aumentam demais a robustez. Certo. Aumenta demais a robustez mesmo. Uma outra vantagem também é você pode colocar um impulso modular na saída, certo? Um PWM. Depende. Depende? O PDM ele tem essa limitação. Não é recomendado vou fazer um acionamento aqui de 20 amperes PWM. Não dá para fazer. Não dá para fazer. A ideia do PDM é um produto muito simples, que tem um consumo baixíssimo de standby, né, no caso, porque você pode deixar ele como em carros de rua, por exemplo. Você quer usar um PDM com um carro de rua, que é um carro que é um misto de track day e rua, e você pode deixar ele em standby por muito tempo sem consumir tanta bateria. Qual que é a vantagem disso?
A vantagem é que você pode, por exemplo, você abre a porta do carro, liga a luz sem estar com a chave de ignição ligada, por exemplo. Certo. Entendeu? Então, a filosofia do PDM é ser um produto, entre aspas, né, simples. Para quem não usa, fala, nossa, é simples o produto. Não, o produto é bem simples e a proposta dele é entregar uma nova ideia de gerenciamento de potência mesmo para carros de corrida. Certo. E falando aqui um pouco do hardware, esse parafuso aqui serve para o polo da bateria, certo? 12 volts. Perfeito. Então é desse parafuso que ele vai alimentar os outros módulos com 12 volts também. Exatamente. Aqui é a alimentação principal dele. Vou mostrar para a galera aí. Então você vem com um cabo aí de preferência 4WG, certo? E que vem da geral. Na verdade, não vem direto da geral, né? A gente gosta de colocar uma proteção aqui, certo? Então, normalmente a gente usa um circuit breaker dimensionado para o cabo que você está usando. E para caso você tenha um curto aqui, como que você vai ter um curto? Você pode ter um acidente e entrar em curto esse cabo, que é um cabo que vem em 12 volts direto da bateria. Então, você vai ter um pipinão aí. Por isso que vale a pena pôr um circuit breaker. Certo. E, cara, dá pra ver aqui, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas os pinos da saída são os mesmos das Esmotec, enfim, são relativamente finos, são relativamente pequenos. Então, você precisa usar 2 algumas vezes? Como funciona? Certo. No PDM 30, você tem 30 saídas. Dessas 30 saídas, você tem 8 saídas de 20 amperes e 22 de 8 amperes. Então vamos mostrar no software aqui, ó. Da saída 1 a 8 aqui, ó, você tem 20 amperes. Por que esse aqui está com 8? Porque a gente programou aqui, ó, maximum current. O resto é da saída 8 para frente, da saída 9 para frente, você tem 8 amperes. Essas de 20 amperes, um terminal não dá conta. Então, quando você está usando um PDM que não é versão militar e você vai usar uma saída de 20 amperes, você usa 2 pinos, que é o que a gente está vendo aqui, ó, A1 e A10, tá vendo? Certo. Então, a saída 1 está em 2 pinos, que seria A1 e A10. Perfeito. E aqui dá para mostrar um pouco a parte da programação, né? Isso aqui é um tópico um pouco mais complexo, mas é para mostrar mesmo que existem opções, que a configuração é enorme, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tudo isso aqui foi programado mesmo para esse projeto. Então, um projeto sempre específico, certo? A gente começa do zero, blank. Na verdade, como a gente já fez vários projetos, a gente tem, dá para mostrar aqui pro pessoal, a gente tem tudo isso aqui foi feito só para esse projeto. A gente já teve mais um monte de projetos, olha quanta programação que a gente já fez. Então, é um produto bem versátil. Posso dar um exemplo aqui para mostrar. Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo legal aqui. Esse aqui, vai. Esse aqui é a saída da ventoinha para o óleo do motor. Certo? Como que a gente faz esse acionamento? A gente está recebendo uma variável na CAN, que é a temperatura de óleo, certo? E a gente aciona. Se a temperatura passou de 90 graus, aciona a saída. Se ela baixar de 85, desliga a saída. Certo? Então, esse é um tipo de programação simples que você pode fazer por uma ventoinha. Certo? Você pode adicionar outras funções aqui. Por exemplo, eu posso adicionar uma que aqui na verdade já tem, ó, tá vendo? Ó, CAN Engine State, diferente de 0. Então, se o motor está desligado, a temperatura pode estar acima de 90 graus que ela não vai ligar a ventoinha. Por quê? Porque a bomba de óleo é mecânica, se o motor está desligado, não está circulando óleo, não tem sentido ligar a ventoinha, você não vai resfriar nada. Então, você tem esse poder, né? Você pode pegar, por exemplo,
essa função aqui, olha quanta coisa tem programado nela. Por quê? Porque a gente faz uma estratégia de flash. Então, isso aqui é o high beam, ou seja, o farol alto. Ele acende se o piloto selecionar aqui ou se ele apertar num botão de flash, ele faz o flash automático, tudo gerenciado pelo PDM. E o exemplo mais legal, ao meu ver, que eu até separei um log para mostrar aqui, é o das bombas de combustível. Por quê? Tem um caso assim, o que é muito comum assim, que a gente já vê direto em autódromo. O carro de corrida geralmente trabalha com um sistema duplicado de combustível, aproximadamente. Trabalha com 2 bombas de combustível, geralmente 2 bombas de cache, que são as bombas que tiram do tanque e mandam para um tanque de cache. E o ideal é que na elétrica você faça tudo separado em primeiro lugar. Então não adianta nada você ter 2 bombas de combustível que elas têm relés separados, mas o 30 do relé vem pelo mesmo fio, por exemplo, você tem uma emenda. Não adianta nada. Se tiver problema no fio, vai parar as duas, certo? Então, com o PDM a gente faz essa ideia de ter tudo separado. Só que o que a gente faz? A gente dá uma inteligência maior para o sistema de combustível. Como? Se você não tem um PDM, coisa que eu já vi muito acontecer. O cara está andando, começa a falhar o carro. O cara vai lá, tem que desligar a bomba 1, liga a bomba 2 ou testa com as 2 bombas ligadas. Por quê? Pode ser que a bomba deu problema ou o filtro daquela bomba entupiu, alguma coisa aconteceu, certo? Só que muitas das vezes, até se dá conta de ligar a segunda chave, já passou uma volta, passou um tempo de volta, você já perdeu a posição. Então o que a gente faz aqui? A gente monitora a pressão de combustível de maneira inteligente. Por que de maneira inteligente? Pensa que em muitos carros a pressão de combustível não é constante. Se você tem um motor turbo, por exemplo, ela aumenta se o nível de boost aumenta. Então a gente monitora ela de uma maneira inteligente e fala assim, ó, se ela baixou nesse nível, a gente cria um alarme de combustível, certo? Um fuel warning. Se esse fuel warning entra e passou 2 segundos, ele não saiu, a bomba 2 liga automaticamente. Então, o piloto, às vezes, ele nem percebe certo, que teve algum problema, certo? E daí você vai falar, putz, mas se o piloto não percebe, como que a equipe vai saber que deu problema na bomba? Tudo que acontece no PDM é gravado. A gente consegue, usando um dash da Motec ou um dash de qualquer outra marca, receber os dados via CAN do PDM e daí você consegue olhar. Então, ele envia todos os dados via CAN. Isso. De corrente, tensão das entradas. Exatamente. Então você sabe se a saída está acionada, se ela quanto está consumindo, se ela desligou porque deu algum problema, teve excesso de corrente, por exemplo. Você sabe tudo. Então, assim, isso eu acho muito legal. Eu lembro a primeira vez que eu fui olhar um log de PDM, eu estava assim, extremamente feliz, porque assim, se você for ver, log já se usa há muito tempo em injeção eletrônica, mas na parte elétrica não tem um log por relé, entendeu? Sim. Você tem uma falha, é pegar multímetro e testar fusível, ver se está chegando 12 volts no 30, se o relé está batendo. Já aconteceu comigo, está chegando 12 volts no 30. O relé bate e não ter 12 volts no 87. E era pau no relé, entendeu? Então, é um sistema que dá pau. E você não tem datalog. Vou mostrar um datalog de PDM agora, tá? Isso aqui é um datalog em geral, não só do PDM, tá? E deixa eu tirar algumas variáveis para facilitar a nossa vida aqui. Tá bom assim. Aqui eu estou analisando pressão de combustível, tá? Então, certo. O que tem nesse datalog? Em amarelo aqui, rotação do motor. Em verde a gente tem posição da borboleta, em azul pressão de turbo, em branco pressão de combustível.
aqui embaixo, FP1 e FP2 é a bomba de combustível 1 e 2. Aqui eu estou medindo a corrente e aqui eu estou medindo a tensão. Certo. E embaixo eu tenho a corrente da bomba de cache, tá? O que a gente consegue ver? Aqui a gente tem umas 50 e poucas voltas. Vamos ver quantas voltas. Temos aqui, ó, 56 voltas rápidas aí em Interlagos, tá? O que a gente vê aqui? Eu vou dar um zoom aqui numa região. Tem 3 condições que aconteceram isso, mas eu vou dar um zoom numa região aqui, ó. Olha aqui a pressão de combustível, ela estava aqui por volta de 4,8. Daí aqui a gente vê que deu uma oscilada, ó. Ela baixou para 3,5. Daí depois aqui ela baixou, mas tudo bem, o boost baixou também. Só que olha esse momento aqui, ó. Bem aqui, ó, onde estou passando o mouse. Você está vendo que aqui o piloto dá o pé, aumenta o boost e olha a pressão de combustível que acontece. A pressão caiu e chegou a dar 1,2 bar, certo? O que a gente vê aqui, ó? Logo após disso, ó, a segunda bomba ligando, ó, e ela liga automaticamente. Não ia dar nem tempo do piloto bater 1,2. Aqui a gente programou para ela ligou tipo 1,2 segundos depois desse valor de mínimo, né? Então, esse aqui é um exemplo que aconteceu nessa corrida em mais de um local, né? Aconteceu aqui também e aconteceu aqui também, que a gente pode ver bem aqui o valor da corrente, né? E a gente consegue ver, né? Legal, por exemplo, aqui, ó, a gente vê que nesse momento aqui as duas bombas estavam consumindo 12,5 amperes. Isso é uma vantagem, sim, ó, é muito bom você ter isso aí. Por quê? Sempre, isso aí daí é uma loucura minha, mas sempre, antes de um evento eu digo, antes do treino 1, do treino 2, antes do qualifying, antes da corrida, eu tenho uma planilhinha que eu sei a corrente de cada dispositivo no treino anterior. Daí quando a gente vai para outra corrida, eu testo tudo de novo. Porque olhando o consumo da corrente, eu posso identificar futuras falhas. Certo? Uma bomba de combustível, por exemplo, ela tem uma tendência de, antes dela dar problema, de você ter um consumo um pouco maior de corrente. Principalmente se você tem as partes móveis dela tendo algum atrito. Certo? Então, já aconteceu da gente pedir para a equipe trocar bomba de combustível, até bomba de cache, antes de elas darem problema. Certo? Então, você ter no datalog corrente, tensão, esses dados da elétrica ajudam não só para você identificar problemas, mas para você evitar futuros problemas. E esse exemplo aqui é um exemplo sim, bem prático de como a programação do PDM ajuda no dia a dia. Né? Ele ligou a bomba 2, o piloto nem ficou sabendo. A gente consegue inclusive ver o que acontece com a bomba de cache, por exemplo, conforme vai consumindo combustível. Olha essa bomba aqui, ó. Ela tinha um consumo de 1,8. Essa linha verde aqui foi que o carro parou no box e encheu o tanque, tá? Certo. Então ele saiu e ele deu tipo, vamos ver quantas voltas, 37 voltas e baixou a pressão. Quando ligou a segunda bomba já resolveu o problema, certo? E a gente consegue ver nessas poucas voltas que deram aqui, olha a corrente da bomba de cache como ela varia. Conforme vai diminuindo o nível do tanque, a bomba de cache tem cada vez vai ficando mais difícil ter combustível na bomba, de fato. Por isso que a corrente vai caindo. Então, analisando a corrente da bomba de cache, você também consegue ver como que o seu tanque está se comportando. Às vezes o nível não está tão baixo, mas a corrente da bomba de cache já começa a cair. Ou seja, alguma coisa não está legal ali a maneira. Tanques de carro de corrida, geralmente você põe
vamos chamar de placas, você coloca algumas coisas dentro do tanque para minimizar o efeito da aceleração lateral. Lógico que a bomba de cache está lá para evitar isso aí. O cache é um tanque de combustível separado, auxiliar, que não é tão afetado pela aceleração lateral, porque ele não tem dimensões assim, ele é um pouco mais altinho e curtinho, então ele não sofre tanto com a aceleração lateral. Mas é mais um exemplo como esse tipo de produto inteligente realmente pode ajudar demais carros de corrida, de track day. Então, basicamente, o PDM tem um empacotamento muito menor e mais leve. Ele facilita o seu chicote porque você tem muito menos emendas. Você consegue ter todo um log desses dados de corrente, de tensão, consequentemente de potência. E além disso você consegue programar ele inteiro para fazer acionamentos automáticos, com lógicas que variam de condições do motor, etc. para fazer os acionamentos. Exatamente. E o chicote fica mais simples, não só porque você tem menos emendas, mas também porque você tem uma alimentação só. Uma alimentação direta da bateria. Se você tivesse 30 relés aqui, você teria que ter 30 fios vindo da geral ou do circuit breaker, por exemplo. Normalmente é da geral, você coloca fusível, né? Então facilita demais. Não tem o fusível, é uma alimentação só. Cara, então as vantagens de você usar isso aqui são muito grandes. Muito grandes. O chicote fica muito fácil. Muito fácil mesmo. Muito fácil. Facilita demais a vida de quem faz chicote. E a versão 1000 spec, que a gente já fez alguns chicotes, é muito mais fácil ainda, porque daí ela tem 3 conectores ou 4 na versão 32 e ela tem um conector dedicado para saídas de 20 amperes. Então os terminais são dimensionados para 20 amperes. Então você não tem que usar dois pinos para uma mesma saída, por exemplo. Então facilita demais. Perfeito. Facilita demais. Cara, acho que é isso então. Beleza. Obrigado pelo vídeo. Valeu.